Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Desafiador Cast. É com muita alegria que eu anuncio mais um episódio de 2026. Nós começamos esse projeto em 2025, ele cresceu rápido e trouxe apoiadores, pessoas que estão ligadas aos valores que o Desafiador defende aqui. Nada de discurso de enriquecimento rápido, vida fácil, coisas desse tipo. Aqui só vem gente de verdade. Não adianta ter audiência, ter uma lábia, porque você não senta nessa cadeira aqui se você não estiver transformando a realidade das empresas de verdade. Esse é o propósito do Desafiador Cast e é o propósito das empresas que nos apoiam aqui, como a agência Grafo lá de Londrina, que tem transformado a comunicação de muitas empresas no Paraná, São Paulo e daqui a pouco pelo Brasil todo. E hoje, como convidados, eu trouxe dois fundadores de uma empresa SaaS. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nesses caras, quando eu conheci eles, é porque eles são de um segmento extremamente tradicional, que é a engenharia. Sabe aquele engenheiro que é teu amigo, que domina o Excel e de vez em quando ele cancela um compromisso porque ele está lá arrumando a cagada que deu no Excel? Então esse é o segmento que nasceu uma empresa de tecnologia, um micro SaaS, que busca trazer mais margem para os escritórios de engenharia e arquitetura, e eu tenho certeza que em pouco tempo vai estar ajudando outras empresas também. Não poderia deixar de fazer mais um agradecimento aqui para a Isa, que graças a Isa, então o poder do network, a Isa que trabalha lá na Platform Size, recrutando talentos mundo afora, ela viu o meu trabalho lá com a Platform Size em canais indiretos e viu o movimento no LinkedIn e falou, nossa, tem muita similaridade com a empresa Staff e com a Project Data. E graças a você, Isa, nós estamos aqui hoje dando mais um passo nessa parceria e no crescimento da Project Data. Então, antes de começar a falar como essa empresa vai ajudar os escritórios de engenharia a proteger suas margens, eu quero que os fundadores se apresentem para o nosso grande público aí. Então, vou começar com o Neto. Neto, muito obrigado por estar aqui nessa cadeira, estar falando comigo, dedicando seu tempo a ajudar outros empreendedores a evoluírem nos seus negócios, trazer mais qualidade de gestão. É um prazer falar contigo, te acompanho no LinkedIn, sei dos seus movimentos com a BIM, quero que você fale um pouco disso também. Já é experiente de palco, palestra, é fundador de startup, está num segmento, é um empreendedor raiz. Eu acho que é isso que fez essa conexão ser tão fácil e o trabalho estar rendendo tão bons frutos. Então, por favor, Neto, se apresente para o nosso público aí. Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Diego, pela oportunidade. Acho que é isso, né? Hoje em dia tem que ser raiz, tem que se virar, tem que dar um jeito de fazer de tudo um pouco. Basicamente é isso, sou engenheiro, tenho experiência aí no escritório, né, que eu tô hoje, que sou sócio hoje, né, do escritório, de engenharia ferroviária. Então a gente trabalha num segmento aí um pouco fora do dia a dia das pessoas. Muitas pessoas perguntam, pô, tem ferrovia no Brasil? Tem ferrovia no Brasil. Sou engenheiro civil de formação, tenho uma especialização na plataforma BIM, como você comentou, né, na metodologia BIM, pela Universidade de Barcelona. Tenho uma especialização também de gestão de projetos complexos. Acho que essa você não sabia, né? Não. Pelo MIT, fiz um curso com eles voltado para gestão de projetos complexos, que hoje até norteia bastante aqui algumas coisas que a gente faz. E, enfim, além disso, dou aula. Também dou aula da metodologia BIM. Estou fazendo um curso de IA para construção civil. Estou assim, legal. de tudo um pouco. Minha esposa brinca que aquele meme do pai do Chris, não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Ela fala, meu marido tem uns 8 empregos. Então, assim, o dia 24 horas é pouco, da meia-noite às 6 a gente não faz nada, não é mesmo? Então, como diz minha esposa, como é bom ter um marido provedor. É isso. Dizem, mulheres dizem que iPhone e marido provedor só reclamam quem não tem. Só fala mal quem não tem. Então é basicamente isso. Então a gente tô nesse segmento de engenharia, buscando tecnologia. Você comentou do engenheiro do Excel, prazer. Fui muito tempo esse engenheiro que fazia umas fórmulas malucas ali no Excel, fórmula em cima de fórmula, chegava no limite da quantidade de fórmula. O cooler do PC lá. Fritando, exato. E até chegou um momento que justamente conheci o Bruno, que foi quando a cabeça explodiu ali, que falou, opa, pera lá, tem vida além do Excel,
Podemos bolar muita coisa bacana aí, enfim, foi o início de tudo aí. Que legal, que legal. Obrigado pela apresentação do seu currículo aí, um senhor currículo. E eu quero agora que o Bruno se apresente, que o Bruno, pessoal, é o primeiro engenheiro híbrido que eu conheço. Saca só o currículo do cara, se ele tem autoridade para falar do que ele vai falar aqui. Ô, Diego, muito obrigado por estar aqui. Um prazer enorme sentar nessa cadeira, né? Estar aqui com vocês. O meu currículo ele não vai ser tão qualificado, vamos dizer assim, quanto o do Neto, mas todo modesto. Estamos tentando sempre assim. Ali, né? Então, eu sou engenheiro também, engenheiro civil de formação, engenheiro ferroviário, muito por conta do Neto e da staff. Eu comecei a entrar nessa vida de projetos por lá, né? Antes disso, eu trabalhei mais de 10 anos no canteiro de obras, tocando obras de grande porte, e aí eu virei a carreira para ser projetista. E aí cheguei na staff, já com esse... Que ano que isso aconteceu? Foi em 2017, 2016. Em 2016 para 2017 você vai para a área de projetos. Exatamente. Mas eu sempre fui ligado à tecnologia, né? Hoje eu sou engenheiro de software também. Legal. E eu cheguei na staff com essa cabeça de tecnologia e puxando muito nessa linha. O Neto, comentava com ele muito quando a gente chegava lá, que eu via as fórmulas do Neto, falava, meu Deus do céu, o que é isso? Em aramaico. Vamos... Tem outra alternativa que a gente consegue levar. Né? E a Approach depois veio numa consequência dessa sinergia, né? Porque tinha ali... eu trabalhei muito tempo junto com o Neto. O Neto era o nosso mentor lá de projetos e a gente na linha de frente. Então, aquela dificuldade do dia a dia, de estar lidando com a produtividade, de entrega de projetos, a qualidade principalmente do projeto. A Staff é uma empresa extremamente de alto nível, então os projetos são super detalhados, super cheio de informação, e lidar com toda essa gestão de dados, muitas vezes no Excel ou no próprio CAD, é complexo. Então, essa veia de tecnologia, de programação, esse pensamento algoritmo, ele veio dessa fagulha. Né? Esse pensamento algoritmo que você traz é o pensamento de pensar em como automatizar as tarefas repetitivas. É isso? Exatamente. É o engenheiro híbrido, né? É aquele engenheiro que ele não brinca de fazer código e nem o desenvolvedor que brinca de fazer obra ou fazer projeto. Sabe navegar nos dois campos. Exatamente. É o engenheiro que traduz a obra para o código. E o código que entende a obra. Até hoje tem muito software muito bom, só que ele não entende a realidade da obra. E a gente que vive nesse front, a gente que tem essa dor do dia a dia, tem muito know-how, né? A gente sofreu aquilo lá. Sentiram as dores de ter que fazer gestão usando uma ferramenta que não é propriamente para gestão, falando do Excel, né? Exatamente. Neto, você faz a gestão até hoje lá da Staff, né? Só para o pessoal de casa entender, quem está assistindo em casa ou no trabalho, vocês separaram as empresas, hoje nós temos a Staff, inclusive fisicamente, eu vi lá no escritório, né? E nós temos a Project Data como um micro SaaS, só que como micro SaaS ela já está bem capacitada, porque ela já tem um time de desenvolvimento, não é um micro SaaS que nasce com um aventureiro, né? Fazendo a gestão, você como gestor dos projetos, olhando lá para o passado, qual que era a dor principal em gerir projeto? Porque gerir projeto não é gerir execução. Gerir execução é uma coisa, gerir projeto é garantir rentabilidade, garantir margem, garantir prazo. E o que me parece, estudando o mercado de vocês, é que os escritórios de engenharia e arquitetura são muito bons em gerir prazo e execução, mas às vezes pecam com eles mesmos, que são a margem, a rentabilidade do negócio. Tá certa essa hipótese? Se não tiver, por favor, esclareça aí para nós. Tá certo, só um parênteses aí, eu acho que hoje o pessoal falha muito ainda em prazo, tá? Aqueles memes da internet é tudo verdade. A gestão aí do projeto no geral... Acho que quem está em casa vai sentir um pouco isso aí na pele, né? Sabe o que é isso, que os prazos são cada vez menores, a eficiência das equipes nem sempre é o que a gente deseja. Então, acho que é bem isso, assim. Sendo direto na sua pergunta, são as duas coisas, tá? Hoje, eu
tô ainda como principal referência ali para as equipes de desenvolvimento, então no dia a dia, ajuda técnica, enfim, ajuda de software, ajuda de conceito, então eu tô nessa linha de frente ainda, mas com certeza focado muito para a gestão ali da equipe. Então, o Bruno até comentou, né? A gente tem um lema hoje na equipe, que isso foi uma cultura que a gente implantou. Começou a fazer alguma coisa, viu que não tá produtivo, viu que tá muito... Roscou ali. Levanta a mão, a gente vai sentar ali, vai entender o que tá acontecendo, fala, não, pera lá, vamos fazer de uma forma mais fácil. Então a gente tem uma veia muito na linha de ser mais produtivo, não ter trabalhos tão repetitivos, porque a gente entende que trabalho repetitivo gera erro. Trabalho repetitivo, eu tô pegando um engenheiro que é técnico e tô colocando ele para fazer trabalho de máquina. Trabalho ali que é pegar, copiar e colar, copiar e colar. Então, essa parceria com o Bruno, ela veio muito nessa linha de, poxa, ele tinha, a programação até então era hobby para ele, mas, era algo totalmente fora da minha realidade. Então, eu acho que hoje, indo na linha do engenheiro híbrido, né, que eu acho que é muito essa bandeira que ele levanta, você imaginar qualquer tipo de tarefa digital que você não vai utilizar de software, de programação, atualmente até de inteligência artificial, é um tiro no pé, né? Eu acho que assim, as empresas no geral de engenharia e arquitetura, elas precisam entender que isso é uma necessidade, né? E ainda mais para o setor que a gente tem hoje de engenharia, que a gente não tem reposição no mercado, a gente não tem estagiário, não tem profissional. Falta muito, né? Falta muito. Você utilizar de ferramentas que vão otimizar a sua produtividade, que vão conseguir que você enxergue a sua margem melhor, é algo inevitável. Então, hoje, aí agora do outro lado, como gestor, eu faço esse tipo de avaliação. Pô, o projeto, como que ele está o andamento dele? Ele está conforme o que eu previ de horas? Ou seja, o esforço naquele projeto, ele está conforme o que eu planejei a hora que eu dei a proposta? Né? Esse projeto, efetivamente, ele me deu lucro? Antigamente a gente achava, né? Era no feeling ali, né? Achava acho que isso, acho que aquilo. Às vezes olhando para o caixa, né? Eu tenho um parceiro de projeto que ele falou justamente isso para mim uma vez. Ele falou assim, Neto, para mim não importa o seu projeto deu lucro ou prejuízo. Me importa no fim do mês eu pagar minhas contas. Falei, poxa, uma gestão emergente, né? Você está olhando só para o... Então, imagina um pai de família que está gerindo a sua casa, assim, não, só importa se eu conseguir pagar as contas. Ele vai esperar chegar no final do mês para descobrir que não vai dar para pagar. Exatamente. Extremamente complicado. Como você melhora as suas margens se você não sabe qual que é a sua margem? Não sabe. Ô Bruno, quando você vê essa transição da staff, né? Imagino que a staff buscou algumas formas de ajuda para melhorar a sua gestão, uma empresa organizada. Qual que foi o momento que você percebeu assim, não dá para ficar no Excel, tem um momento chave, isso foi feito aos poucos, né? Foram anos, anos desenvolvendo isso. Qual que é o momento chave que você fala, olha, aqui não dá para ser mais assim? Tem um momento chave e tem quase uma cicatriz, né? Vamos dizer assim. Hoje a Proj e a Staff são empresas diferentes, mas a Proj ela nasceu dentro da Staff, então ela nasceu da dor mesmo. Particularmente, falo com propriedade de causa, da minha dor. Eu lembro, como se fosse ontem, a fagulha do nascimento da Proj. O Neto, como gestor, tentando entender o que estava acontecendo no projeto, onde estava sendo alocadas as horas, o que o pessoal estava fazendo, o que estava tendo de trabalho. E ele virou para mim e falou, pô, Bruno, a gente tem que dar um jeito nisso. Toma aqui um Excel, um papel, uma caneta, e vamos vamos começar a anotar as tarefas para a gente dimensionar esse projeto. Aí começou uma semana, começou 2 semanas, e os problemas começaram. Ora, o time esquecia de anotar, ora anotava errado, ora micro tarefas não anotava simplesmente, ou esquecia de anotar, depois puxava na memória e falava, não, eu acho que eu fiz isso. Ou no caso... É o caminho para o insucesso, né? Você pedir para um time ficar anotando, acho que nem os maias e os incas faziam assim, mas é o caminho para dar errado. Né? E aí eu, naquele ímpeto de pensamento algorítmico, falando, não, pera aí, eu não vou ficar aqui anotando isso aqui, esquecendo, depois sendo cobrado. Eu sou projetista aqui, né? Eu tenho que projetar. E aí nasceu a fagulha da Proj. Vamos criar um
uma plataforma, um sistema que vai fazer isso por mim. Que vai ter esse cálculo de horas dedicadas por projeto. Exatamente. E aí o time conseguia entregar, não tem mais aquela dor de anotar, a gente acabou com aquele problema de esquecimento. E lógico que isso foi uma construção, né? A partir dessa fagulha que começou a surgir todo o ecossistema, mas o momento-chave é esse. Legal. Neto, antes disso, que forma vocês pensaram em resolver e trazer mais rentabilidade para o negócio, mais eficiência? Vocês contrataram alguma consultoria? O que vocês fizeram? A gente chegou a tentar de tudo um pouco, né? Até a hora que a gente chega ali no desespero, ou do desencana, né? Assim, eu vejo muitos parceiros, a gente tem por característica, né? A Staff, ela faz muitos benchmarks. Então, começo do ano a gente chama ali alguns parceiros, como que você faz isso, como que você faz aquilo, como que você faz aquilo outro. Com o próprio mercado. Exatamente. E a gente viu que sempre foi uma dor do mercado. Eu acho que hoje até, assim, conheço poucas empresas que têm algum sistema eficiente. E a gente foi uma dessas empresas que a gente foi atrás. Então, primeiro, tentamos uma consultoria. Eu acho que foi uma das primeiras tentativas, há 10 anos atrás. A gente puxou ali um consultor. Confesso que eu nem sei de onde meu sócio tirou esse consultor. Mas assim, não, toma aqui um papel e uma caneta. Que era esse castigo que deram pro Não, o dele tava ótimo, o dele ainda era no Excel. Já era no Excel. O primeiro que apareceu lá, o Bruno não tava lá ainda, mas o primeiro que me apareceu me veio um papel e uma caneta, falou, passa para todo mundo, o pessoal vai anotar o que fez. Tinha lá a parte da manhã, a parte da tarde, anotava quantas horas, lanchinho. Qual o centro de custo, qual o tipo de projeto, né? O pessoal tava isso fazendo no ali. Papel e na caneta. No papel e na 2015, 16? Por aí, mais ou menos. 14, 15. E você pagou uma bala ainda na consultoria. Paguei. E só faltou juntar o pessoal e falar, nós vamos fazer um desenho e colorir agora. Exato, não, faltou ele bater uma pedra no outro e falar assim, isso é fogo, né? Porque é o que você falou, né? Nem nos Incas e os mais. Então, assim, esse eu acho que foi um dos primeiros movimentos, né? Eu estava iniciando ali na empresa com a parte mais ativa, né? Até então ali tinha sido o meu sócio, né? Que velho de guerra, 50 anos de ferrovia, que foi bacana, assim, foi uma preocupação dele, né? De entender. Foi, às vezes, trazer uma consultoria que não contribui tanto no primeiro momento, mas já começa o movimento para que mude. Você fala, o caminho é esse, talvez seja esse, né? Exatamente. O importante é estar em movimento. Então, uma frase que eu repito, que eu aprendi na faculdade, minha professora de branding, ela fazia o branding da Coca-Cola, e ela falou isso, e assim, tem coisas que penetram na alma da gente. Ela falou assim, que ela aprendeu com a avó dela. Minha avó me ensinou que é melhor andar à toa do que ficar parado à toa. Porque andando você vê novas coisas, tem novas ideias, encontra novas pessoas e surge a solução. E é isso. Então, às vezes, você não começa com a empresa ideal, mas é o movimento que vai te levar para pelo menos a iniciativa ali, né? Vai te levar para um novo estágio, né? Mas é justamente isso. E aí, em cima disso, antes dessa ideia, né? Antes da gente estar nesse momento que o Bruno comentou, a gente foi atrás de softwares. O Monday, faz ou não faz? O Trello, faz ou não faz? Softwares que a gente tem, são mais genéricos, né? Exatamente. Eles fazem gestão de projetos, mas não tem, talvez, o que vocês precisam na engenharia. Por mais que a sinergia, né? Entre o código, entre o software e a engenharia. Entendi. Acho que o diferencial que nós temos é que o programador, ele é o projetista, ele sabe a dor. Os programadores da Project Data são projetistas. Todos são engenheiros. Olha só, que legal. Então hoje não são mais projetistas, né? Porque como a gente colocou, as empresas são separadas, mas eles já tiveram contato. O Bruno muito contato, né? Mas mesmo os programadores já tiveram contato. É curioso vocês falarem isso, porque foi uma puta sacada, intencional ou não. Porque hoje está surgindo muito micro-SaaS especialista em alguns segmentos, porque essas empresas que você citou, elas são generalistas. Então, ela quer atender do pet shop à engenharia. Mas as necessidades são diferentes. Então, também com o advento da IA, né? Hoje você tem como programar sem código, tem surgindo um monte de coisas, justamente porque o generalista não conseguia atender as necessidades. Então foi uma baita de uma sacada, mas eu entendo que foi uma sacada porque nasce da dor que vocês já tinham. Exatamente. Nós somos engenheiros. Quando a gente olha
as métricas que o sistema gera são as métricas que o engenheiro quer ver, são as métricas que nós queremos ver. Então, isso muito é da dor que a gente tem, né? A gente sentia a falta de uma informação ali, o Neto na gestão, para tomar uma decisão em cima de um projeto, ele precisava de um dado real, sair do feeling. Então, toda essa bagagem é o que dá subsídio para a Project. Ah, que legal, que legal. Complementando, né? Então, acho que é muito isso. Até eu quero comentar, mesmo esses softwares genéricos, né? Por mais que eles façam algo perto, primeiro que o foco deles nunca foi esse, né? Então, o foco nunca foi... Eles estão olhando para uma escala e atender o máximo de pessoas, muito o maior. máximo de empresas que puder, né? E ainda assim você tinha um trabalho humano, de apertar pause, apertar play, escrever efetivamente. Então, assim, A folha só ficou mais bonita. Só ficou mais bonito. Só ficou mais bonita. Você ganhou 20% ali na dinâmica, né? Mas aquele trabalho que seu funcionário pega ali, faz, braçal, que o cara reclama com você no fim do dia, pô, não entreguei o projeto porque eu tive que ficar anotando aqui as minhas horas, né? Ele ainda existia. Tem essa reclamação? O pessoal gosta de usar assim, eu não entreguei no prazo porque eu tinha que anotar o que eu estava fazendo. Nesse sentido, opa... Quando o pessoal quer dar uma desculpa, eles arrumam... O famoso miguezinho. Migué. Então, acho que é bem isso, assim. Óbvio que a gente está falando do software do MicroSaaS, mas é um conceito que a gente leva para tudo, né? Então, sim, como a gente pode minimizar essa situação de depender que o usuário forneça uma informação? Porque toda vez que você depende do usuário fornecer informação, além da margem para erro, tem também o não uso dela, vai caindo em desuso a ferramenta. Bruno, qual foi o principal diferencial quando você começou a escrever os primeiros códigos lá? Qual foi o principal diferencial que você quis afastar dessas empresas generalistas? Foi automatizar os registros? O que foi o insight inicial? O insight, acho que é o que a gente acabou de falar aqui, é afastar o fator humano. Então, eu não tenho mais uma pessoa dando start e stop. A gente até foi cogitado, assim, não, vamos deixar o usuário colocar. Não. A gente não quer mexer na dinâmica de trabalho do colaborador. Dá mais um trabalho para ele dar essa desculpa que não consegui fazer porque eu estava registrando a hora. Exatamente. O registro de hora é zero input. Sim. Então, o que vai mudar na dinâmica do trabalho dele, antes pré-project data e pós-project data, na pessoa, no colaborador de linha de frente, é nada. Entendi. O principal diferencial está no gestor, que a partir desse ponto, o gestor agora começa a ter clareza do que está acontecendo, sem que haja um grande movimento no time dele de adequação, de implementação. Não, acho que o diferencial mesmo é isso daí, a gente não ter nenhuma mudança na dinâmica do trabalho, não ter a necessidade de ter alguém ali alimentando o sistema. Acho que esse E aí, com isso, os dados ficam mais fiéis ao que realmente está acontecendo no dia a dia. Exatamente. O dado é o que acontece no sistema. E aí a gente vai mostrar, né? Se é lucro, é prejuízo, sem máscaras. Exato. Voltado para a alocação daquele projeto, né? Vocês, hoje, quando a Project Data começa rodando na staff, então começa ali, pelo que eu entendi, certo? Começa a rodar lá dentro. O primeiro cliente é o próprio staff, certo? Até uma coisa que eu ia complementar ao Bruno, eu acho que o principal diferencial, até antes do que ele colocou, é que a gente não pensou em uma ferramenta para comercializar. A gente não desenvolveu uma solução pensando, a gente vai pegar isso aqui, a gente vai levar isso para o mercado. Vocês não pensavam em levar para o mercado? A gente desenvolveu uma solução para a empresa. Legal. O que a gente tem de dor? A dor é essa. Funciona? Ainda não está funcionando. Melhora. Está funcionando? Ainda não. Melhora. Então, Quantos anos vocês ficaram nesse processo? Só para eu entender. Eu acho que deu quase 2 anos. Um pouquinho menos de 2 anos, até o momento que a gente falou, opa... Agora já está maduro. A gente teve uma série de fases, né? Então, a primeira fase, a gente trabalhava com BI. A gente não tinha uma interface bonitinha ali. Então, registrava as horas, ia para o BI. Opa, pera lá, mas acho que... Como que o custo fixo vai impactar no... então vamos pegar e vamos puxar o custo fixo. Então a gente foi compondo uma solução sem antes pensar em qualquer coisa de vamos lançar no mercado. Nem era a ideia. A gente desenvolveu uma solução para a gente.
A hora que a gente fez um benchmark, eu comentei que todo começo de ano a gente chama empresas até que assim, a Staff ela tem um reconhecimento bacana nesse aspecto, então a gente consegue chamar empresas que tem ali seus 400, 500, 600 funcionários, Nossa. empresas grandes, a gente chama e compartilha soluções de igual para igual. Legal. Então chegou um fatídico ano que a gente fez um benchmark com 2 ou 3 empresas, e a hora que a gente começou a falar como que a gente fazia, o cara falou, opa, pera lá, me vende isso aí. Achou, não, eu preciso disso, eu não tenho hoje, eu tenho essa... O próprio mercado olhou e falou, opa, eu quero isso, Exato. me vende isso aí. Então, hoje, o nosso cliente mais antigo, tirando a própria Staff, né, ele veio de um benchmark. Ele falou, não, pera lá, eu preciso disso. A gente tem uma outra empresa também grande, com seus 400 funcionários, que ela falou, você tem essa e mais 3, 4 soluções ali que a gente tinha, que a gente falava, me vende isso daí, eu quero isso daí. Achou, pera lá então, vamos então começar a mudar a cabeça, a gente tem uma solução. Começa a separar. Aí começa esse movimento efetivamente. Mas eu acho bacana ressaltar isso, porque assim, por mais que hoje a gente esteja vendendo uma solução, a gente estava efetivamente do lado de quem precisava da solução. Então a nossa solução... Eu acho que traz muita credibilidade para a plataforma, desde quando eu conheci vocês, porque claramente... Eu estava falando com o Bruno essa semana, a gente teve uma reunião presencial lá no escritório da Project. Aí eu falei, Bruno, você lembra a primeira vez que eu perguntei o que vocês faziam? Vocês falavam tão tecnicamente a coisa que eu demorei uns 3 encontros para falar, não, cara, então para o mercado é isso que vocês fazem. Porque era tão enraizado ali dentro, né, e dos clientes que vocês têm, que a gente teve um tempo para traduzir essa linguagem para o mercado, para outros segmentos, porque a gente identificou que pode ajudar outros segmentos, como tem cases de sucesso em outros segmentos, escritório de advocacia, por aí vai. Então é legal, traz muita credibilidade, porque vocês não fizeram o que muitas empresas fazem, que faz o MVP bem sem vergonha, lança no mercado para testar a hipótese e não está preocupado tanto em resolver o problema. Vocês primeiro fizeram o caminho inverso, vamos resolver um problema nosso, é esse o objetivo. E como vocês são um escritório de engenharia, outros escritórios de engenharia têm esse mesmo problema. Exatamente. Então eles já levantaram a mão e falaram, opa, eu quero isso aqui. É muito prazeroso falar com empresas de tecnologias assim, porque a maioria nasce nesse formato que eu falei para vocês. E eu acho que é exatamente isso que o Neto comentou. A gente resolveu o problema. A primeira versão do programa não foi para a gente pensando em vender para o mercado. Até porque aí, o caixa da empresa estava bem atendido com os projetos de engenharia. Sim. Particularmente foi para resolver o meu problema. Que era ter ali o Neto no meu pé me perturbando para eu botar as horas lá fazendo certinho para ele poder fazer a conta. Então eu queria resolver o meu problema. Eu resolvi o meu problema, dei uma informação rica para o Neto e ele... Eu falo para as pessoas que trabalham comigo, Bruno, só aproveitando, que assim, pense como um bom preguiçoso. Ou seja, como eu me livro do meu trabalho e continuo entregando mais resultado. E esse pensamento é muito bom. Exatamente. Porque essa semana, há 2 semanas atrás, o Nicolas automatizou uma ferramenta lá também para os distribuidores e ele falou, agora eu estou livre disso aqui. Eu falei, opa, legal, agora vamos pensar em como... E a automatização traz isso, né? Eu já ouvi esse ditado e eu levo ele muito. Que bom. Porque a gente vive arrumando trabalho, a gente não automatizar, não tá perdido. Exatamente. Mas legal. E quando os primeiros clientes surjam, a própria Staff, eu imagino que há uma surpresa quando você traz os dados à tona. Eu sou um cara apaixonado por números, por dados. Eu gravo o número com muita facilidade. Eu brinco que eu tenho a minha própria telemetria, que é o Garmin, então eu sei como está a minha frequência cardíaca, o número de passos que eu dei. Eu percebo se eu estou mais estressado pela minha frequência cardíaca, então eu gosto muito disso. E quando você tem os dados, você tira a percepção. Então vou dar um exemplo, porque analogias ensinam muito. Às vezes, quando eu sou maratonista, e às vezes eu vou para um treino, na minha percepção, no meu feeling, eu estou descansado. Minha frequência cardíaca, lá em cima. E às vezes acontece o contrário. Na minha percepção, eu estou acabado, né? Semana passada eu estava lá nos Estados Unidos, são 16 horas de voo entre as conexões que eu fiz, né? Da 16 total. Cheguei e fui correr. Falei, nossa, hoje minha frequência cardíaca vai lá no teto. Não, ela se manteve baixa, então eu ainda não estava no limite do estresse. Por que eu estou contando essa história? Eu imagino que a maioria das empresas, quando implantam a Project Data, tem uma surpresa. Com certeza. Quais são as surpresas que aparecem logo de cara?
Olha, muitas empresas não sabem o que está acontecendo. O Neto é quem vivenciou isso daí do lado da staff, mas eu consigo falar um pouco do que eu converso com os nossos clientes. Então, é exatamente a analogia que você fez. Troque maratona por projeto. Ele acha que está arrasando no projeto, vai entregar no prazo, vai ser rentável. Quando vê horas comeu, custo fixo comeu, e a margem dele foi embora e ele não percebeu. O duro, o complicado, o difícil que é ele isso. Não tá vendo, né? Ele não vê, ele não percebe. A partir do momento que você tem dado, que você não vai mais do feeling, você chega a cair da cadeira. E você tá fazendo, aí você passa a fazer a gestão do time, Neto, com base no dado do dia, da hora, do momento, né? Você já sabe se vai de maneira preditiva, você já sabe se o projeto vai atrasar ou não. Eu diria que a gente pode dividir essa discussão em duas. Uma questão de custo e eficiência do projeto como um todo, e outra questão de gestão de pessoas, gestão de horas, né? Ok. Esse cliente nosso, que é o primeiro cliente de todos, foi muito engraçado. Quando a primeira vez que a gente instalou com ele, a gente via que a rotina da equipe dele era uma rotina maluca, assim. O pessoal, segunda e terça-feira, trabalhava 1 hora por dia, às vezes nem entrava, nem logava. Logava na máquina. Nem logava na máquina. Chegava quarta, quinta, sexta-feira, esse pessoal dava um gás, virava a madrugada trabalhando e tal. Engenheiro é bicho doido mesmo, porque no final de semana que eles aceleram, normalmente o pessoal desacelera. Exatamente. Só que assim, falando no âmbito de produtividade, no âmbito de qualidade de projeto, de padronização de projeto, até que ponto é bom para a empresa que está empregando essas pessoas? E o passivo que está gerando. Falar o seguinte, atendeu a meta? Atendeu. Deixa eu correlacionar isso agora com outros indicadores de qualidade. Pô, tive uma série de retrabalho, um monte de coisinha besta passando. Pô, por que isso está acontecendo? Você não distribuía bem esse trabalho. Você imaginar uma pessoa trabalhar 16 horas seguidas com um projeto de engenharia que tem uma série de informações, agora quando que ele ia descobrir que o funcionário, que o prestador de serviço dele, ao invés de dividir isso de maneira... tá numa rotina saudável, mas o funcionário dele se sente bem fazendo dessa forma. Só que aí você tem um limite ali do que isso te traz de retorno direto. Exato. Ele se sente bem dessa forma, mas ele não tá entregando... Mas não entrega com qualidade, Com qualidade? Se estiver entregando tudo beleza, aí vai dele e fala, quero ou não quero, meu resultado final tá sendo o mesmo. Mas ainda assim você tem uma questão de saúde, né? Você tem uma série de pontos aí. Então, esse eu acho que é uma discussão muito válida do ponto de vista de produtividade. Okay. Falando na questão de custo, eu tenho uma série de exemplos hoje com a ferramenta de projetos que eu falo assim, nossa, esse projeto aqui a gente vai estourar. Projeto aqui, pegamos super bem. Precifiquei bem. Esse projeto aqui é simplesinho, eu vou dar um tapa aqui, não sei o que, vou conseguir entregar. Nossa, estourei de ganhar dinheiro. Só que a gente começa, e eu acho que é uma crescente muito que tem no mercado hoje, né? Os clientes eles estão cada vez mais exigentes. E eu acho que um legado... Os prazos apertados. Eu acho um legado terrível que a pandemia deixou foi o seguinte. Hoje você faz reunião para tudo. Nossa, cara. Então você não decide nada. Exato. Porque... E quando que trabalha? Quando sobra tempo para trabalhar, né? Mas... Que é reunião, e o trabalho... Exato. Porque eu imagino que um trabalho no escritório de engenharia é um trabalho que demanda um trabalho profundo, ou seja, você precisa entrar num flow de foco e ir. Se você é interrompido com reunião para resolver da reunião, acaba com a produtividade. E nem só isso, as reuniões elas passaram a ser pouquíssimo objetivas. Então assim, eu brinco aqui, a gente teve, logo quando veio a pandemia, as reuniões online foram assim, excelentes pro nosso mercado de trabalho. Porque assim, na área que a gente atua, ferrovia, a gente tem projeto no país inteiro. Então, como que eu ia fazer uma reunião com um cliente meu que está lá no Pará? Eu tenho que pegar um voo, demorar 2 dias para chegar, sentar lá, ter uma reunião com ele de X horas. Isso ajuda muito. Só que eu só ia voltar a falar com ele presencialmente ali, sei lá, daqui 1 mês, porque não é viável, né? Quando veio a reunião online, bacana. Então, a gente não precisa ter esse deslocamento, a gente pode resolver as coisas de uma maneira muito mais prática. Sim. Só que ainda tinha a mentalidade da reunião presencial. Então, as pessoas sentavam, elas debatiam, elas chegavam numa conclusão e avançavam. Hoje em dia, as reuniões, o que acontece? As pessoas entram, discute, ninguém resolve nada,
E aí fala, não, semana que vem a gente se reúne de novo e a gente decide. A gente decide o que faz. Então vai é muito fácil fazer essa reunião. Exatamente, banalizou. Banalizou. Então as pessoas que entram não têm desculpa, elas têm capacidade, mas elas não têm às vezes o senso de urgência de ter que resolver aquilo naquele momento, porque pode ser resolvido daqui X tempo, porque a gente pode se reunir de novo e fazer, e vai postergando. Isso vai tomando tempo, e tempo, literalmente nesse caso, é dinheiro que está sendo investido naquele projeto e não vai converter. Exato. Premissas indefinidas fazem que ou eu avance com o meu projeto e depois tenha retrabalho, ou eu não avance. Então, o que eu quero dizer? Esses projetos que a gente falou, putz, peguei muito bem o projeto, já conheço o projeto, conheço a área, sei o que eu vou fazer. Começava o projeto, vinha a reunião. Isso. Eu avançava o projeto, reunião. Ia naquilo. Mas a gente tem não sei o quê. Pessoal de obra, pessoal disso. E foi indo. É um projeto que eu tenho hoje ativo ainda, é um projeto que hoje está na minha base, a gente está no finalmente dele, e eu estou tomando 10% de prejuízo nele. Nossa. Então é um projeto que eu tinha certeza que eu ia ter ali meus 20% de lucro, às vezes até mais. Eu comi toda a minha margem de lucro. Isso acontece muito na sua visão, Neto? Como professor e conhecendo o mercado, acontece muito do escritório pegar um projeto muito otimista e depois olhar, nossa, tive prejuízo. Muito. Caramba. Eu tenho muitos colegas, como eu comentei, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação de inteligência artificial para construção civil. Legal. E tem muito arquiteto no curso. O que eu escuto do pessoal reclamando, falou assim, tem um cliente que contrata, ele acha que a gente vai resolver tudo. Então o arquiteto fica ali meio que assim, o cliente acha que ele pode atender a qualquer momento. Aumentando o tempo todo. Não, ele pode atender a qualquer momento, pode ligar para ele a qualquer momento. Não, óbvio, uma relação de cliente e prestador de serviço, né? Mas ela tem um escopo, né? Ela tem mas ela tem um limite. Eu não vou pegar aqui para você, Diego, cadê você, Diego? Não sei o quê. Né? Até porque o prestador de serviço, o recurso mais importante dele é as horas. Exatamente. Se ele fica sendo acionado o tempo todo, como que ele vai rentabilizar as horas dele? Exatamente. Então, tanto na minha realidade de hoje, como engenheiro ferroviário, a gente tem essa dificuldade de definição, vai, volta, diretoria, tal, que vamos dizer assim, é uma dinâmica, mas mesmo no ramo de residencial, o ramo predial, o pessoal passa muito por isso, em definição de cliente, vai e volta, e aí como que você contabiliza isso? Entendi. Essas horas ocultas, né, que a gente priorizou em conseguir identificar, porque são... Tinha algo que eu anotei para perguntar para vocês nesse episódio, porque eu acho que faz muito sentido para o público que está ouvindo vocês, a conversa está muito rica, mas assim, Bruno, qual decisão o gestor passa a tomar quando ele está vendo em tempo real as tarefas, a produtividade da equipe e o custo real do projeto, que é, o Neto contou uma parte da história, agora eu quero que você conte na visão dos clientes da Project Data. Exatamente. O que o Neto pontuou, ele consegue hoje falar tudo isso porque ele tem a Project Data. O que a gente normalmente vê é o escritório, que ele tem o cronograma dele para entregar o projeto, ele entrega o projeto naquele dia e ele acha que foi tudo bem. Entreguei no prazo, tá tudo certo. Só que não, tem todo esse contexto que o Neto pontuou agora, que ele não contabilizou. Então, é aí que mora o perigo. É aí que está o ralo da margem. Porque o recurso mais valioso para vocês é a hora homem, né? Porque é uma mão de obra difícil de encontrar e não é a mais barata do mercado. Eu brinco não tem insumo, não tem produto, né? O nosso produto é serviço. Então, consequentemente... O produto é a hora homem, o seu item de venda é a hora homem, só que você não mensura, você não contabiliza isso, você só vai entregando. É um erro, assim, tem uma frase da administração moderna que fala que aquilo que não é medido não pode ser melhorado. Exatamente. Se você não mede o seu principal recurso, logo você está exposto. Né? Isso é um lema na Project Data, né? A gente tem que medir para melhorar. E aí, associando a esse conceito do zero input que a gente já trouxe aqui, toda essa dinâmica ela acontece naturalmente. Então, no final, antes do projeto acabar, o gestor ele tem ciência. O projeto está indo para esse caminho. Vamos chamar um aditivo,
Vamos realocar a equipe. Apresentar para o contratante como o projeto dele se desenvolveu. E assim, não vamos apresentar simplesmente falando. Vamos trazer dados disso. Porque daí a conversa muda. Aí a conversa muda, se apresenta fatos, se apresenta relatórios, o que foi feito, o que não foi feito, quantas horas passou em reunião, onde que foi a margem, o que aconteceu. Esse eu acho que é o principal risco oculto ali no desenvolvimento do projeto, né? É aquilo que a gente não está mensurando, é aquilo que a gente não está vendo e que está levando a sua margem embora, está levando o dinheiro embora, de fato, né? Entendi. E hoje... Eu acho... Perdão, vai lá, depois eu faço a pergunta. Não, eu acho que seria bacana o Bruno contar. A gente tem case também com escritórios de advocacia, né? Ah, legal. E um deles, acho que o Bruno pode falar melhor, eu tenho contato direto com o pessoal, é justamente nesses ajustes de contrato, né? Grata surpresa, né? A gente foca na engenharia, mas nesses benchmarks a gente conversou com a advocacia também, eles falaram, interessante, vamos colocar aqui. E essa é um case legal. Esse case é formato híbrido de trabalho? Como que é? É formato híbrido de trabalho também. Legal. Mas esse case é legal porque o advogado, ele vai muito no dia a dia. Chegou tal dia, eu tenho que estar com a minha peça pronta. E tem aqueles contratos guarda-chuva, né? Então eu lembro perfeitamente, quando a gente estava subindo os contratos dele na plataforma, eu falei, não, esse cliente aqui, eu tenho um contrato guarda-chuva, mas eu não trabalho muito com ele tem o contratinho dele lá, ele me paga um mensal, só que eu não tenho, ele não me dá trabalho. Passado um mês, ele volta, fala, Bruno, aquele cliente lá que eu não trabalho, agora eu percebi, eu trabalho muito para ele. Vou ter que sentar com ele e rever esse contrato. 15 minutos de um advogado, 10 minutos de outro. Isso que foi acumulando dia a dia. Chegou no final do mês. Ele, só para trazer o número aqui, ele falou para mim, não, eu devo gastar mais ou menos 10 horas com esse cliente no mês. Chegou no final do mês, deu 70 horas. O problema é digerir por feeling. Exatamente. Porque você tá só numa fotografia, você não tá vendo tudo que tá acontecendo, né? Time, como que os times reagem, né, quando você começa a gerir com dados também? Porque engenharia é mais hard skill, uma skill mais técnica, mas são pessoas. Sim, são com pessoas, certeza. Você imagina que você tem uma rotina de feedback para os seus engenheiros. Essa semana, inclusive, estava com a rotina de feedback. De saber como que está a vida pessoal deles, porque vai afetar a produtividade, né? Imagina alguém que... Né, nós somos pais, os três. Quando nasce um filho, por um tempo a gente cai um pouco a produtividade, porque a gente já não está dormindo, né? Imagina um trabalho de hiperfoco desse, isso acontece também. Mas qual que é a reação dos times quando você traz o dado para conversar? Porque você trouxe um exemplo que você falou assim, o cara vira para mim e fala assim, não, eu não, na época que era input manual. Eu não consegui terminar porque eu tive que fazer os inputs do projeto. Eu vou confessar, mesmo eu trabalhando a vida inteira na área comercial, esse migué aí eu nunca escutei. Tipo, eu não fiz o meu trabalho porque eu estava preenchendo o CRM, mas eu já vi outros tipos de migué. Então, como que o time se sente? Como que é a reação? A resistência? Como que você usa esses dados no dia a dia? É isso que a gente comentou. O pessoal, por ser algo que dá trabalho, o pessoal adora arrumar uma desculpa para não fazer, né? Eu acho que a desculpa ali foi muito mais de eu não fiz o apontamento porque eu tinha que entregar o projeto. Entendi. Então a migué foi do lado do apontamento, não do lado do projeto. Para ir embarrigando aquilo ali, né? Vai levando. Eu acho que para a staff foi algo muito natural, porque como nasceu ali de dentro, as pessoas em volta escutavam, entendiam o porquê que a gente estava fazendo, né? Mas mesmo assim eu tive que ter uma conversa com a equipe no geral. Falei, gente, vocês entendem o que a Project faz aqui dentro hoje? Porque o pessoal em algum momento, não, a gente se sente monitorado, a gente se sente... Então, acho que isso é bacana, porque assim... Vocês não monitoram na prática a pessoa, né? É o projeto, né? É o projeto. Entendi. E esse é o principal diferencial, eu acho. Seria a mesma coisa que, de novo, uma analogia. Seria a mesma coisa que a staff fornecer um carro para um colaborador, mas colocar um monitoramento para garantir que ele faça o trabalho em segurança. Exatamente. É um ativo da empresa que vocês estão cuidando, que é a hora e a máquina. É inevitável você monitorar o projeto sem acabar monitorando pessoas, né? Porque o projeto existir, ele precisa trabalhar. Exatamente. E nem só isso, porque como um dos focos da Project é o custo do projeto,
Para eu saber o custo, eu preciso saber o custo hora-homem específico daquela pessoa. Então eu tenho que mapear qual pessoa está trabalhando em qual projeto por quanto tempo. Então isso é inevitável. Mas é o que a gente estava comentando. Diferente de algumas plataformas genéricas que a gente tem no mercado hoje, né, que focam um monitoramento total ali no usuário, a gente entende que a nossa ferramenta, o foco dela é monitorar o projeto. A gente tem o extra de saber o fluxo ali das pessoas, sim, né? A gente consegue ter esse fluxo de como que tá a rotina no home office. A gente tem um caso curioso também da advocacia, o Bruno pode comentar depois. Então a gente tem, obviamente, esse ganho também de entender a rotina de trabalho. Okay. Mas a gente não lê o que está escrito dentro dos arquivos, a gente não vê câmera, a gente não monitora teclado, porque a gente entende que isso é muito invasivo, né? Ele passa um pouco ali de uma linha do que a gente considera... Basicamente, vocês fazem uma governança do que são abas de trabalho, aplicações de trabalho. Aplicações de trabalho. Quanto tempo aquilo foi usado durante a jornada de trabalho e a dispersão. Vocês fazem essa dispersão? Porque muito do dinheiro... De novo, né? Eu estava lá no Vale do Silício e aí você fica maravilhado. Fui no Google, fui no Salesforce, fui na Apple, fica maravilhado. Só que eu passei pelo primeiro impacto. Olha aquilo, falo, meu Deus, que maravilhoso. Aí o senso crítico liga aqui e fala assim, é lógico, cara, todo o dinheiro do mundo vem para cá. Inclusive o que algumas empresas de engenharia estão pagando está indo para lá. Porque o cara está no YouTube ou está numa rede social, imagino que a dispersão... E é uma hora que a empresa está pagando, né? E está indo para lá também. Todos nós trabalhamos para os caras de graça. Exatamente. Né? Principalmente nesse trabalho focado, né? A dispersão de 5 minutos, ela não custa 5 minutos. Não. Até voltar para o flow, demora. E um dado interessante, Diego, que dá para trazer aqui, é que essa dispersão nem sempre é o YouTube. Nem sempre Tô dando um exemplo aqui, mas pode ser nos próprios... Entre os próprios projetos mesmo. E isso a gente consegue ter muita clareza quando a gente olha para... O cara fica pulando de um projeto para o outro. Ele Exatamente. faz um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, e aí não termina nenhum. Exatamente. Então, a gestão consegue ver onde que ela tem que atuar. Fala, pô, esse colaborador aqui está pulando muito de um projeto para o outro. Vamos organizar isso aqui para ele poder ter o foco dele. Então, essa dispersão, isso dá um ganho de produtividade, um ganho de qualidade de entrega. Nossa, sensacional. Porque ele vai ficando com o pensamento fragmentado, né? Exatamente. Saiu um estudo de um PhD, né, um pós-doctor aí, sobre inteligência, que é medida a inteligência das gerações, e é a primeira vez que uma geração que sucede a anterior é menos inteligente do que a anterior. Normalmente as gerações vêm evoluindo. E aí quando quando eu fui olhar o estudo, né, porque a matéria às vezes sai sensacionalista, eu gosto de olhar o estudo, o que ele está defendendo muito ali é que essa dispersão de atenção, esses vídeos curtos fazem com que a pessoa não retenha o conhecimento, ela tem uma ilusão que ela entende de algo. Não sei se vocês já sentaram na mesa de bar, aí chega o especialista de tudo, mas não entende de porra nenhuma no final das contas. Todo mundo virou especialista. Todo mundo virou especialista, né? Então, a dispersão, ela gera um custo muito grande e o dinheiro está indo lá para o Vale do Silício, provavelmente para uma dessas empresas, né? E ninguém está vendo esse custo, né? Se ninguém vê essa margem escorrendo. Eu acho que você comentou a gente tem várias associações muito interessantes, né? Acho que você fez um comentário agora, né, em cima desse estudo que eu acho que é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente tem a primeira geração que regrediu, a gente nunca teve tanto acesso à informação. Então a gente tem informação de tudo quanto é lado, vem de tudo quanto é jeito, muitas até enviesadas. De dados que alguns autores chamam, né? Exato. Tá afogado em tanta informação. Quem aqui, assim, eu brinco, né? Eu tava nesse pensamento esses dias. Lá atrás, uns 10 anos atrás, eu tinha um colega de engenharia também que fazia obra, e uma vez ele comentou comigo assim, não, porque eu vou vendo Instagram enquanto eu tô dirigindo. Falei, nossa, que maluco, né? O cara não consegue desligar ele pra dirigir. Isso. Mas fala pra ele, se ele fazer uma conta, pede pra ele fazer uma conta no ChatGPT. 30 segundos, ele dirigindo a 60 por hora, sem visão, quantos metros ele anda. E ele vai ver, ele passa por uns 14 ônibus, para ter ideia. Exatamente. Mas assim, agora vamos trazer essa reflexão pra gente, né? Eu vou fazer uma correlação no nosso, fora do mundo profissional, mas a gente sabe que isso no profissional também acontece. Vou descer
no elevador para levar minha cachorra para dar uma volta. A gente desce com o celular. Sim. A gente não consegue mais apreciar Virou uma parte do corpo quase. o momento de estou descendo, estou caminhando, estou vendo ao redor, estou entendendo que nossa, tá saindo uma construção nova aqui. Nossa, que a gente hoje vive num mundo de somos viciados em informação, viciados em entretenimento, seja independente do entretenimento. Eu falo entretenimento porque o nosso você usa para desligar o cérebro, né? Não, o nosso consumo hoje ele é digital. Sim. Né? Você não leva um livro aqui de baixo e você sai andando lendo um livro. Você para ler um livro. Exato. Então, assim, isso, acho que ele tá muito na nossa realidade hoje profissional também. Sim. Então, vou abrir aqui rapidinho o Google aqui, só para o Globo.com, para dar uma olhadinha aqui e ver o que tá acontecendo. E a gente volta na questão da fragmentação. E eu falo muito isso para a equipe. Vocês têm que entender que até vocês voltarem aonde vocês estavam, o que o Bruno comentou, não são 5 segundos que você parou, olhou e voltou. Entendeu? Tem um livro muito interessante, que é o Deep Work, né? Ele fala que o ser humano está se tornando um roteador, não seria roteador, ele basicamente é um rebote de informação. Então eu recebo um e-mail, eu mando um e-mail, eu recebo um WhatsApp. Então muitos trabalhos do conhecimento... Repassador, isso. Ele fica só repassando informação, mas ele não retém, não tem profundidade. E que esses trabalhos vão ser substituídos pela IA. Porque se não tem profundidade, a IA, você pega... Tem algumas que são mais profundas, mas por exemplo, o ChatGPT é muito generalista. Se você não saber configurar e pedir certo para ele é muito generalista. E isso foi uma das coisas que eu gostei da Project Data, porque ela tem um cunho que vai ajudar os profissionais a voltar para o foco. Não é fácil, né? Nós somos milênios, nascemos antes dessa popularização da rede social, da internet até, né? Porque como nós estamos velhos. E nós sofremos. Eu mesmo desinstalo o Instagram do celular por longos períodos, mesmo sendo um canal de aquisição. Você me abordou pelo Instagram. Sim. Se eu não tivesse no Instagram, talvez eu nunca ia ver sua mensagem, você ia passar e a gente não tinha se encontrado. Então, eu sou obrigado, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, estar ali, mas toma muito tempo. Voltando aqui para a temática. Hoje vocês acabam protegendo a margem do negócio de engenharia e arquitetura. Vocês trazem mais foco para o trabalho real, né? Então, aquilo que é medido é possível de ser melhorado, mas é possível ajudar outros segmentos. Que outros segmentos vocês acreditam que podem ser ajudados com isso num futuro breve? Sei que vocês são especialistas em engenharia, mas daqui a pouco o software pode ser adaptado. Já tem cliente no jurídico, já tem cliente em outros segmentos. Exatamente. Hoje, a Project, a gente entende que qualquer atividade que você faça na frente do computador, ela pode ser medida, ela pode ser traga a luz, pode ser melhorada, pode ser por ter a margem protegida. Por que a gente está na engenharia e arquitetura? Porque somos engenheiros. Então, é aquele lance do especialista, né? Quando o engenheiro abre a plataforma, abre a dashboard da Project, ele vê as métricas que ele, como engenheiro, gostaria de ver. E aí, esse é até um dos motivos que a gente ainda não abriu os outros segmentos, mas logo espero que a gente abra. Mas é uma premissa. Quando a gente for ter esses novos segmentos, nós vamos ter profissionais desses segmentos para entender o que cada um quer ver. Muito bom. Não ser uma plataforma generalista, né? Exato. Você se especializar porque ela nasceu assim, né? Exatamente. Essa é a essência um diferencial, dela, né? É um diferencial. Qual que é a visão de futuro de vocês para a Project Data? Onde que vocês veem que a Project Data já pode chegar nos próximos 3 anos, agora que vocês, de fato, separam as operações e vocês têm uma empresa de tecnologia, a empresa de tecnologia precisa crescer. Onde vocês querem chegar com ela? Olha, a Project Data a gente vê muito potencial nela. O Bruno, inicialmente, eu quero ver a Project Data ajudando muitas empresas de engenharia. Eu quero ver o pessoal tomando atitude baseada em dados, não mais em feeling. Legal. Quando pegar um projeto, falar, não, eu tenho aqui meus dados, eu tenho projetos similares, eu tenho uma análise e eu sei que eu vou gastar tanto nesse projeto, eu sei que a margem vai ser essa, eu sei o tamanho da equipe que vai atuar ali, porque eu tenho uma base de dados robusta que me fornece isso. Muito bom. Eu imagino que dentro do nosso público tem muitos Brunos que estão lá preenchendo uma planilhinha ou uma folha
que podem ser beneficiados desse sonho teu. Você só queria se livrar Não faça isso, pelo amor de Deus. Só queria se livrar do input, então você pode ser ajudado através da Project Data. Para a gente partir mais para a conclusão, Neto, eu queria que vocês voltassem um pouco no tempo, lembrassem lá dos tempos, dos primórdios da consultoria com a Folhinha, com o conhecimento que vocês têm hoje, que conselho vocês dariam para o gestor da época, para vocês mesmos na época, que pode ser a realidade de muitas empresas de engenharia hoje que estão tentando ainda através do Excel fazer uma gestão? Eu acho que assim, como eu disse no começo, né, às vezes a ignorância é uma dádiva, né, mas a gente percebe que nesse caso não foi, né, e não é. Compilando um pouco assim de tudo que a gente acabou de falar aqui, né, eu acho que a Project ela serve para todas as pessoas que prestam um serviço baseado em horas. É lógico que na frente do computador, mas às vezes tem gente que fala assim, para mim não faz sentido, mas se você presta um serviço e seu serviço é baseado em horas, você precisa ter como aferir isso, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. O conselho seria medir o seu principal ativo. Mede seu principal ativo. Lógico que a gente, obviamente, gostaria que vocês viessem para a Project, né? Porque a gente entende que é uma ferramenta muito boa e uma solução muito boa. Mas, se não for com a gente, busque aí, né, alguma forma que seja no Excel. Não acho que é a forma mais produtiva, mas assim, você precisa encontrar um caminho de aferir isso. A gente fala ali de acurácia, né? Hoje a gente entende que a gente tem uma acurácia altíssima. Que você começa com uma acurácia baixa de outra forma, mas busque entender como que o seu trabalho acontece. Eu ia comentar que hoje eu tenho margem de manobra. Hoje eu tenho na minha mão falando o seguinte, eu tenho um projeto que ele vai estourar o custo dele. Eu estou avaliando ele em tempo real. Ele está vindo, está comendo minha margem. A minha margem era 20, já virou 15, já está virando 10. Eu falo, não, vou mobilizar a minha equipe. Para conversar também, né? Vou mobilizar a minha equipe. Às vezes eu vou tirar o meu ativo ali, meu funcionário que é um custo maior. Opa, segura aqui você um pouquinho, vou te alocar em outro projeto. Trago alguém que é mais barato. Às vezes foco ali, é só acabamento. Então, você passa aqui, você não vai fazer mais nada. Você vai passar para estagiário, finalizar aqui o trabalho, para eu conseguir minimizar minha margem. Eu tenho recurso para sentar com o meu cliente. Eu fiz isso no fim do ano passado. Sentei com o cliente e falei assim, olha, a gente tinha um escopo, assim, assado. Esse escopo foi alterado. Olha aqui, abri a Project. Falei, meu lucro com você hoje é 0. Eu não tenho lucro hoje com você. E você está me pedindo mais serviço. Então, assim, eu preciso de um aditivo. Eu não consigo absorver. Então, virou um argumento direto com o cliente, eu não tenho vergonha nenhuma abrir para ele. Eu falei assim, tá vendo aqui? Eu não tenho. E se ele fala assim, mas me prova, eu tenho ali a hora de funcionário por funcionário, custo por custo, tudo que está ali dentro. Quanto que foi dedicado ali. Exato. Então, o meu principal conselho nesse aspecto é, faça essa aferição. Se você quiser fazer de uma forma eficiente, faça com a gente. Legal. Mas, com certeza, a gente consegue contribuir muito nesse tipo de informação para balizar. Muito bom, né? Bruno, qual conselho segue na mesma linha? Tem algo que você pode adicionar? Com certeza segue na mesma linha. Eu sou até mais radical que o Neto. Falo, rapaz, vocês estão perdendo dinheiro. Tem que medir tudo. Tem que medir para poder... Às vezes, a gente teve muitos cases, né, nessa trajetória. Teve aquele cliente que falou, não, minhas horas não me interessa saber, mas, você tá perdendo de aditivo. Você tá fazendo o trabalho e não tá documentando, você não tá tendo argumento para renegociar o seu contrato. As horas ele não quer saber, mas acho que a margem deve estar preocupada. Ele tá preocupado. Eu nunca conversei com uma empresa que não quer aumentar seu lucro. Exatamente. Às vezes a empresa não quer aumentar as vendas, mas ela quer aumentar o lucro. Às vezes ela não quer aumentar o número de pessoas, mas ela quer aumentar o lucro. E a Project ajuda muito nisso. Então hoje você vai ter um dado tão rico que você consegue entender o seguinte, o meu projetista A demora X tempo em determinada tarefa. Meu projetista B demora metade do tempo na mesma tarefa. Colocar cada um na sua melhor posição, né? Então se eu tenho um projeto que eu tenho uma margem menor, eu consigo saber diretamente ali, eu tenho no feeling. Você pode ter no feeling mas ali você tem direto ali, quem que é o meu melhor funcionário. Às vezes você tem funcionários diferentes, bons em situações diferentes. Então você pode mesclar isso, né? Vou trabalhar com esse aqui. Mas como que você vai ter isso?
Ah, pô, entreguei um projeto para os dois devolveram no mesmo tempo. Bacana, mas a produtividade dos dois pode não ter sido a mesma, da mesma forma. Então, ela te dá subsídio para isso também. Uma consequência legal da Project, que acho que a gente não falou, é que a gente passou por muitos clientes e a gente ouviu o seguinte: eu não sou tão organizado dentro da minha empresa para ter um nível de controle desse. Quando, na verdade, a visão é completamente oposta, ao contrário. Quando, a partir do momento que você tem a Project te auxiliando, ela ajuda a organizar a sua casa. Que é aquilo que a gente falou do movimento, né? Você Exatamente. às vezes tem um movimento de contratar um SaaS que vai revolucionar a tua gestão e vai te trazer mais margem para o negócio. Pessoal, se a gente continuar essa conversa aqui, nós vamos até amanhã de manhã. Tem umas 12 coisas para falar aqui ainda que eu não falei. Nós vamos até amanhã de manhã. Então, para a gente manter o padrão do episódio, nós vamos encerrar aqui esse papo. Mas eu tenho certeza que você que é de engenharia deve ter ficado muito interessado. Inclusive, vou mandar para alguns amigos meus, como o Luan e outros, vou mandar aqui para assinar a Project Data. Eu tenho sido embaixador da Project Data nas redes sociais, em eventos que eu tenho sempre falado, porque realmente eu entendi que vocês podem ajudar o trabalho de verdade a aparecer. Então, esse trabalho de verdade, que é o trabalho focado, que de fato muda o jogo aí na sua empresa, vai aparecer quando você começar a medir ele. Então, mais uma vez, Neto e Bruno, muito obrigado pela oportunidade de a gente trabalhar junto. Eu tenho aprendido bastante com vocês. Acredito que tenho contribuído também para que a gente traduza isso para outros segmentos, para outro mercado. E para combinar o máximo possível com esse episódio, eu trouxe um presente para vocês. Eu acho que eu devia ganhar a comissão desse pessoal aqui. A única coisa, esse livro aqui, ele é um livro que parece inocente. Ele tem uma capa, a única coisa, um coelho na capa. Esse livro é extremamente provocativo para você fazer um trabalho focado e saber qual o próximo passo com muito foco que você dá. Então, vou deixar um presente para vocês aqui em agradecimento. Neto. Muito obrigado. Quem foi nos outros episódios não ganhou, é que o orçamento estava baixo, agora está melhor. Agora, tá melhor porque agora você sabe sua margem. Agora você... Muito obrigado. É possível. Então, quero presentear vocês com a única coisa. E vamos deixar um presente para quem assistiu, as empresas que assistiram esse episódio. Nós vamos mandar para todo mundo de engenharia de Campinas, São Paulo e região. Quem vier através do link, que eu vou deixar o link da Project Data aqui nesse episódio, e falar que assistiu o episódio, vamos dar aí 60 dias de teste para o pessoal, 30 dias. Com certeza. Tô com os fundadores, não tem como falar que vai pedir para ninguém, a não ser para a esposa em casa, né? Mas dá para a gente dar 60 dias de teste para quem vir através do episódio? Com certeza. Pode chamar lá, a gente está à disposição. Vamos melhorar essa margem do pessoal, vamos medir. Fazer uma boa implantação fazer lá, uma boa implantação, trazer o trabalho à tona, deixar o trabalho visível, né? E fica um convite até a mais, né? Quem se interessou e às vezes está na dúvida, vem pelo link e a gente conversa, a gente mostra, funcionando, né? Esses são os dados presente no LinkedIn também, com posts muito interessantes, artigos interessantes sobre produtividade. Né? Às vezes a gente consegue evidenciar, mostrar efetivamente, né? Às vezes está uma coisa muito lúdica aqui, está uma coisa muito... Aqui está a ideia macro, exato, né? Exato. Ah, pô, quero ver antes de efetivamente ali nos 60 dias, não fique atrelado apenas aos 60 dias, né? Pô, chama a gente, vamos bater um papo, a gente mostra ali, é assim que funciona, esses são os resultados. De novo, dá pra gente puxar aqui uma série de pontos positivos aí que ela agrega, então... Para deixar um depoimento para o público aí, vocês sabem, quem já acompanha aqui o Desafiador Cast, ou lá no Instagram, ou no LinkedIn, minha especialização é em storytelling em vendas, fazer a gestão estratégica de vendas, né, em empresas SaaS. Eu fui coletar o depoimento de alguns clientes da Project Data até para saber quanto o projeto era ponta firme. Tem projetos que deixam um ROI de 9,5 do que foi investido. E tem projetos que superam isso. Então imagine que para cada R$1, para ficar mais claro, para cada R$1, o retorno de investimento está acima de R$9 do que você coloca na plataforma e volta para o seu caixa. Se isso não fizer sentido para você, eu não sei o que vai fazer sentido. Então, pessoal, muito obrigado pela sua atenção, pela audiência até esse momento. Por favor, deixe seus comentários. Se ficou com dúvidas, se não acreditou, se acha que é impossível dar certo no seu negócio, que eu garanto que alguém da Project Data vai entrar em contato e você vai melhorar a sua gestão, porque como nós já repetimos várias vezes, se não é medido, não pode ser melhorado. Um abraço para todos vocês e até o próximo episódio do Desafiador Cast. Neto, valeu, pessoal. Obrigado. Bruno, obrigado. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.